Olá, raios de sol, boa noite. Hoje nós teremos uma live com Ita Amorim. Ele é naturologista e nós vamos falar sobre medicina integrativa. O Ita já entrou aqui. Maravilhoso. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Boa noite, Olá, boa. vocês estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Deixa eu verificar até meu som aqui. Aqui. Vindo e te vendo muito bem. Esses olhos são para te ver. E Esses esses ouvidos para olhos são para ver. Eu estou certo a acompanhar as perguntas pelo meu computador aqui, se tiver, porque pelo chat eu não vou conseguir ver. Eu dei distanciamento da câmera para poder ficar bem quadrado, e aí de resto a gente segue a vida. Você está querendo pagar uma de gatinho e ficar sem óculos, é Não, mas isso? não, porque o óculos eu estou sem ainda, né? Não adianta. Fica o gatinho com ou Boa sem óculos. noite a todos e todas. Hoje a live é com Ita Amorim. Ele é estudante de naturologia e já Então, atende como um terapeuta integrativo. E a gente vai bater esse papo hoje sobre como que as terapias integrativas, a medicina integrativa pode nos auxiliar no nosso processo de cura e de saúde, né? A gente sabe que da Terra veio e num determinado momento da nossa vida a gente começou a usar muita coisa que vem de manipulação farmacêutica. Mas esses elementos, eles saem da natureza. E a gente pode fazer uso de muita coisa in natura, diretamente da natureza. Eu sou dessas que gosta mais das coisas naturais, um chazinho, um emplasto, uma é massagem, tudo de bom, né? É tudo de bom. um banho de ervas, né? Essas coisas que faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa alma. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde reconhecem as terapias integrativas como um processo de auxílio no tratamento e no processo de cura e na manutenção da saúde. No Brasil, mais de Sim, 30 técnicas são absorvidas pelo SUS e sim. existem vários profissionais que têm aí um preço social, né, um preço popular, e as várias escolas que formam terapeutas integrativos, terapeutas corporais, também oferecem esses serviços ou gratuitamente ou a preços populares. Sim. Então, eu gostaria de Que, você se apresentar. que foi, Silvia? Eu gostaria que você se apresentasse. Bom, eu sou Ita Amorim, eu tenho 28 anos, eu estou no terceiro ano de naturologia da Embi Morumbi, que é uma faculdade que, apesar de diversos problemas que eu possa ter tido, ela me deu essa oportunidade de aprofundar conhecimentos que eu já tinha de vivências anteriores. E eu estou muito feliz de estar nesse momento dividindo e agradeço muito, Silvia, você abrir esse espaço da gente fazer essa live agora, porque em geral a gente acaba pensando dentro da faculdade, a gente pensa que não tem espaço para divulgar o nosso conhecimento, as coisas que a gente quer fazer ou falar.
E aí a gente tem uma janela de pessoas que abrem. Ah, e você quer falar na minha live, quer participar comigo? Ter essa abertura de troca de experiências é muito rico e eu agradeço, porque isso é uma forma da gente continuar crescendo e trazendo mais informação para quem realmente precisa, que vai assistir agora de noite, vai assistir daqui a 3, 4, 5 dias, não importa. Só de trazer essa informação em diante é o que eu acho que é muito vital nesse momento, né? E aí, para Sim, não. é, pode falar. E aí, assim, para ter, eu separei alguns tópicos. Você vai me mediando ou não, se você quiser, fica tranquila. E quem tiver de dúvida, vai mandando no chat. Eu vou tentar acompanhar as dúvidas aqui no chat. Ou se você pudesse, tenta ler as perguntas para mim enquanto eu vou falando, porque eu me empolgo, eu engato a Pode marcha 3 e sim. vou adiante. E eu vou falando, então, Eu liguei o computador aqui também, e aí o computador aqui tá de computador ladinho. de ladinho. E aí eu Toda vez que vocês consigo. me verem aqui assim, de baixo, é que eu tô com o computador na minha cara. Aqui, ó, tentando, eu vou estar assim com a testona aqui na live, mas é que eu vou estar tentando ler alguma pergunta. E aí segue, né? A gente faz acontecer. Não, acabei de ligar o computador tá aqui de ladinho, aí eu consigo ver maior, tá? Então vocês fiquem à vontade. O espaço é seu. A nossa intenção aqui é levar informação de ciência, para que as pessoas possam, de forma, se beneficiar desse conhecimento, Sim, que é um saber ancestral e que muita gente não conhece. E que, infelizmente, muita gente vai para a alopatia, é exato. necessário algumas vezes. Mas a gente gosta de trabalhar na manutenção e no processo anterior ao desenvolvimento da patologia. Então, se Isso. a gente Eu vou sabe começar. que a gente pode fazer uso de chás, de ervas, de massagens, de acupuntura, de shiatsu, para que a gente fique bem, para que o nosso corpo físico, mental e espiritual fique bem, então eu prefiro que a gente trabalhe nesse processo de manutenção para não chegar numa patologia no físico. E as Exato. medicinas integrativas, elas são excelentes nesse processo. Fala aí, Ita. Bom, Muito obrigada pela sua presença. eu que agradeço mais uma vez. Antes de tudo, eu vou acabar repetindo um pouco o que se falou, mas é bom a gente ouvir mais uma vez, às vezes, com as palavras de outra pessoa, para aprofundar a informação e entender um pouco melhor. A gente tinha colocado como tema, definindo essa mini palestra barra live, que é a promoção de saúde através das práticas integrativas e complementares. E aí, esse palavrão, a gente pergunta, que raios que o Ita quer falar nessa jossa? E aí a gente tem que entender que promoção de saúde, o primeiro pensamento é, ai, baratear custo, isso é uma coisa gostosinha, baratinha, que eu compro na esquina. E a expressão promoção de saúde ela é mais utilizada no meio acadêmico, no lugar de divulgar, de trazer informação de saúde adiante. E é nesse lugar de trazer essa informação de saúde adiante que as práticas integrativas e complementares elas se encaixam muito bem. E aí, por que isso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, que também segue o nosso governo brasileiro esse mesmo protocolo de definição, o que é saúde? Eu estou falando um pouco rápido, tem que falar mais com calma. Saúde é o bem-estar total, físico, emocional, social e mental. Quando a gente pensa nessas 4 colocações de palavrinhas, a gente se perde um pouco no contexto de pensar, caramba, então se eu estou na cama de um hospital, eu posso estar com mais ou menos saúde, eu posso estar em casa, bem no meu dia a dia e estar com a minha saúde debilitada também? Com certeza, né? O adoecimento, ele não é necessariamente apenas físico. Ele pode ser mental, ele pode ser um adoecimento social da sua comunidade, como ela está vivendo no momento. E esses diferentes tipos de adoecimento vão ter diferentes intervenções que podem ser feitas ou não.
E aí, nesse lugar que é bacana a gente pensar, que é uma divisão bem simples que é importante a gente lembrar, que é a diferença de doença crônica, que é o que a gente tem muito nos dias de hoje, e doença infecciosa. Aí você me pergunta, o que é doença crônica e doença infecciosa, né? A doença infecciosa, desde a infecção urinária, uma gripe, se você pega e está com um problema de estômago, são doenças que a medicina alopática já inventou medicamentos e que combatem isso automaticamente ou muito facilmente. A naturologia, ela não é um campo do conhecimento que despreza o conhecimento da farmácia, da biomedicina, muito pelo contrário. A gente também utiliza desses recursos. Mas antes de chegar nessa última instância que é utilizar um medicamento alopático feito pela biomedicina, trazer uma opção mais natural ou mais, abre aspas, mais saudável, é um caminho que a naturologia, como campo de ciência e saber, busca do dia a dia da pessoa. Então, um exemplo bem simples e que eu posso até depois indicar artigos científicos que as pessoas não têm esse acesso. Um remédio muito comum que muitas pessoas de idade tomam e muitas outras pessoas que não necessariamente de idade tomam é o famoso omeprazol e o pantoprazol, que são remédios para proteção estomacal, para evitar aquela gastura de manhã. Muita gente toma tranquilo, certo? Ok, não tem efeito colateral? Não tem efeito colateral até a página 2, porque já tem muito artigo científico, tem artigo revisado pela Federal do Rio Grande do Norte, que eu posso mandar o link para quem quiser depois, e artigos revisados internacionalmente, que indicam que o uso a longo prazo do omeprazol, do pantoprazol, pode ajudar em quadros de demência. E aí, nesse momento, a gente pensa, caramba, quantos vovôs e vovós que a gente não conhece por aí, que não tomam omeprazol, pantoprazol há mais de 10 anos, e você percebe que ele está um pouco mais senil, que ele não está conseguindo ligar as coisas direito. Na hora que o medicamento foi feito pela indústria da farmácia, ele teve seu... Mas essa pesquisa a longo prazo, de efeitos a longo prazo, elas não são levadas por muito tempo pela indústria farmacêutica. Não desprezando qualquer farmacêutico que possa estar aqui assistindo. Mas todo mundo que está aqui nesse momento sabe que o custo de você manter uma pesquisa científica, uma revisão de laboratório, para ver se o medicamento vai causar algum efeito colateral a longo prazo, é muito alto. E eles não fazem isso. Deu certo lá nos testes de triagem, tudo acadêmico, certinho, não tem nenhum efeito colateral instantâneo, rápido em seres humanos, pode mandar vender. E aí qual é a contrapartida? A contrapartida simples, a tintura de espinheira santa, a espinheira santa que é uma planta encontrada aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também. Nacional aqui, você faz tintura em farmácia de manipulação. Se você não quer fazer na farmácia de manipulação, compra em lojas de produtos secos a espinheira santa. Então, um chazinho de manhã e uma vez à tarde. Natural, sem efeito colateral e vai proteger o seu estômago. E é esse o lugar de um conhecimento que é um conhecimento ancestral, que muitos dos nossos ancestrais já sabiam, já tinham autonomia sobre esse conhecimento e que nos dias de hoje a gente se perde. Ah, eu tô com uma dorzinha nas costas, vou tomar um Advil, vou tomar um Doril. Esses remédios, eles funcionam sim, mas eles mascaram a dor, disfarçam a origem dessa dor, e aí, no fim das contas, isso vai se acumulando, dependendo do quadro que está causando essa dor na pessoa, ela depois ter uma bursite, ela tem uma tendinite, ela tem um desvio de coluna grave que pode se desenvolver, uma inflamação geral dos nervos. Quem acompanha cenários de hospital, etc., a gente vê a entrada de pessoas que estão tendo quadros muito graves, porque ao longo do tempo foram mascarando, disfarçando com medicamentos, é muito comum. E a gente tem que tomar uma autonomia da nossa saúde para conseguir construir um parâmetro melhor de vida para nós. Lembrando, a farmácia, o que a farmácia construiu até hoje é benéfico sim. A gente tem que usar isso a nosso favor. Mas buscar uma via que seja menos agressiva aos nossos organismos, buscar uma via que possa ser mais fácil de se autopraticar, de se autoaplicar, e trazer uma autonomia de saúde para você e para aqueles que você convive e ama, é melhor ainda, né? Do que depender 100% de você ter que ir lá
numa consulta de um clínico especializado da área, o cara nem olhar na sua cara e passar um remédio X de bula. Quantas pessoas a gente não vê nesse tipo de vivência? Que tá ruim de qualquer quadro de saúde, vai num hospital, o médico mal olha na sua cara, mal sabe direito se você está com o olho inchado ou não, ele escreve uma receita e entrega. Também existe a pressão dos hospitais em cima desse funcionário, ele tem um número de consultas, ele consegue ganhar o dinheiro dele? Sim, existem N problemas que caem na cadeia de formação, tanto de profissionais de saúde, quanto de quem está aqui divulgando na internet, e assim por diante. Mas é nesse lugar que a gente tem que parar e pensar, se esse profissional de saúde já não consegue me atender da forma que eu gostaria, por que não buscar uma outra via mais saudável? Por que não buscar um outro tipo de acesso? Eu não estou aqui pregando só a palavra do naturólogo, estou aqui pregando a palavra de qualquer terapeuta integrativo. Qualquer pessoa que está disposta a estar nesse lugar de atender outras pessoas, ela conseguir ter essa noção de como que é uma pressão de a aparência de uma pessoa com uma pressão alta, com uma pressão baixa, um quadro febril. Quando a gente se dispõe a cuidar do outro, seja psicológico, emocionalmente, socialmente, a gente está disposto a ter essa escuta aberta, de olhar para o outro e falar: oi, você está bem? O que está acontecendo? O que você está sentindo? E é nesse lugar de terapeuta, para além do que seria a prática terapêutica em si, a gente pode transformar em muitas outras coisas. E aí só... Nossa, deu um leve rotinho, mas vamos que vamos. Alguma dúvida de alguém da chamada, da internet? Eu me perdi no meu tópico, mas vamos que vamos. Lembrei. Dentro desse processo, o Brasil é o país que mais tem automedicação. Sim. E o uso de analgésicos é absurdo. Então, assim, a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, um espirro, a pessoa já lança a mão de um comprimido. Se percebe, observe o seu corpo, toma um chá. Por exemplo, o paracetamol, que é um dos comprimidos mais usados no Brasil, ele também tem um efeito colateral a longo prazo. Sim. E se você... E uma coisa que muita gente não sabe é que você pode trocar o paracetamol por um chá de hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele tem o mesmo efeito que o comprimido de paracetamol. E você pode absorver ele em forma de chá ou em forma de óleo essencial, que é uma coisinha que você compra e que dura mais de ano, né? É um vidrinho pequenininho, mas que leva mais de ano e você pode usar esse óleo essencial para tirar a dor de cabeça, para tirar uma constipação com o óleo essencial. Tem duas coisas que eu queria comentar, assim. Eu, na minha faculdade, na naturologia, o que os meus professores falam, principalmente, é o cuidado com quem a gente está atendendo, fazendo a interagência, que é a ação de você ter esse cuidado, em vez de ser o paciente, eu ser um professor, e você ser uma pessoa que só abre aspas, cala a boca e ouve o que o senhor do conhecimento está falando, é a ação de interagência. É ajudar na sua mediação, ser um mediador da sua saúde, para você ter autonomia na sua saúde. Tem muitos óleos essenciais que são muito benéficos e tem vários usos muito positivos. O entretanto, porém, contudo, todavia, que eu sempre tento bater nessa tecla, é a gente pensar que, você tem que passar sempre numa consulta com alguém que entenda de como utilizar um óleo essencial, como fazer essa manipulação antes de estar tomando. A ingestão em si, ela não é recomendada em muitos casos, porque dependendo da reação que esse óleo essencial pode ter, no momento que você está tomando esse óleo como medicamento, o horário do dia que você está tomando, que aí, se você toma de estômago vazio, pode ter um efeito muito maior. Se você toma depois de uma refeição, ele pode reduzir muito a potência dele.
A forma de ingestão nunca se pinga óleo direto na boca ou por um copinho com água, porque o óleo não se dilui em água. Então, existe um modo, uma técnica de fazer isso. E aí eu aconselho quem quiser passar uma consulta com o naturólogo, não precisa ser comigo. Tem outros naturólogos formados que eu posso indicar o contato para passar. Ah, quero tomar um óleo essencial para isso. É sempre bom a gente passar com alguém que tenha um mínimo de conhecimento de como aplicar isso na área, para poder trazer o melhor benefício daquele medicamento que a gente está utilizando. A via mais comum, mais simples, como a Silva falou, e eu gosto dessa via, a ingestão via de chá, ela é mais saudável, ela tem menos chance de ter alguma interação mais complexa, e a pessoa consegue fazer uma alta administração muito melhor do que o óleo essencial. O óleo essencial ainda recomendo você passar por consulta com alguém que entenda de como fazer essa aplicação, para poder seguir adiante nesse tratamento. E aí uma coisa que não parece conectar muito, mas conecta sim, que eu estava tentando falar um pouco antes, é a ideia de promoção de saúde versus as práticas integrativas e complementares. Porque promoção de saúde, você pode colocar, você tá promover um campeonato de futebol no seu bairro, fazer uma coleta seletiva na região que você mora, fazer um mutirão de vacinação, ajudar as pessoas a irem no postinho se vacinar. Isso é promoção de saúde. Você está ajudando não só a si, mas as pessoas do seu entorno. As técnicas integrativas e complementares, elas caem num lugar, entre aspas, um pouco diferente. Elas ainda promovem saúde, sim. Elas trazem bem-estar, sim. Mas não é qualquer um que pode aplicar qualquer técnica. O que eu falo para as pessoas tomarem muito cuidado, por exemplo, eu viro e mexo, eu abro o Instagram e eu recebo aquela propaganda de faça 12 técnicas de massagens em um fim de semana. Eu tenho professor que está quase. Eu tenho professor que está quase 8 anos estudando medicina chinesa, medicina ayurveda, que tentou ir lá para o exterior para pegar as técnicas de massagem e tudo mais. Não é um fim de semana que resolve isso. Eu estou querendo desprezar a galera que está querendo construir o seu patrimônio, ganhar seu dinheirinho de forma justa. Mas tomem cuidado, gente. Falando sério, o cuidado nunca é demais. Prestar atenção. Se essa pessoa tem uma formação idônea, séria, ela não vai ter medo de pegar e falar: me formei em tal lugar, fiz esse curso aqui, tal e tal. Levar a sério a sua própria saúde, porque a gente não põe a nossa cabeça na mão de qualquer um, a gente põe a nossa saúde na mão de qualquer pessoa. Então, a gente buscar algum profissional que é treinado, sério, vale muito a pena a gente conseguir construir esse lugar de a minha saúde em primeiro lugar e a minha autonomia nesse protocolo de saúde em primeiro lugar. Porque a gente sabe que não é só no meio empresarial ou em outros meios alternativos que tem problemas de escândalo, de pessoas que têm má conduta, pessoas que exploram outras pessoas. Então, buscar as referências de onde essa pessoa veio, conversar com outras pessoas que passaram por tratamento com essa pessoa, é muito importante, porque tem muita gente por aí, com perdão da palavra, picareta, que está querendo só o seu dinheiro e depois aplica um golpe, entre aspas, sendo que você, pessoa que está se passando pelo tratamento, você nunca viu como aquela técnica é aplicada. Você não sabe como aquilo é feito. E aí a pessoa pega e fala que fez um ziriguidum, você vai acreditar porque você nunca viu, então você cai no golpe da pessoa. Existem muitas técnicas integrativas e complementares que elas vão ter um caráter mais imediato de trazer uma resposta de saúde mais rápida, e aí, consequentemente, muitas dessas técnicas têm comprovação científica, sim, e outras que nem tanto, que são mais de promoção de saúde. Eu não posso falar que, por exemplo, uma constelação familiar é necessariamente uma técnica que está dentro das PICs, né, do Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas eu posso falar que uma constelação promove tanto a saúde quanto um agulhamento de acupuntura. Uma consulta de medicina chinesa, uma consulta de medicina antroposófica, e eu depois faço uma lista das técnicas que está aqui no SUS,
elas têm um caráter de trazer uma resposta de saúde, de uma análise muito mais profunda e de trazer uma resposta de saúde mais positiva e mais rápida do que outras técnicas. Então, vale a pena você que está querendo passar por uma técnica diferente, saber qual é essa técnica, qual é a função dela, o efeito dela é a longo prazo, é a curto prazo, eu posso aplicá-la mais de uma vez, menos de uma vez, porque tem resultados diferentes cada coisa. Uma coisa é você pensar uma sessão de massagem numa pessoa uma vez por mês. Outra coisa é você pensar em qualquer técnica de massagem 4 vezes no mês, uma vez por semana. Eu lembro que quando eu estava no semestre que a gente teve massoterapia, que a gente fez um semestre, o meu corpo era outro, Silvia. Eu acordava de manhã, no dia que ia ter massagem, senhora, o meu corpo já sentia falta de passar a mãozinha na massagem. Depois, quando eu acordava no outro dia depois da aula, parecia que eu tinha renascido dormindo na cama de 1000 colchões da Princesa Ervilha, aquela torre de colchões. Eu se sentia renascido da vida. Porque a gente estava toda semana fazendo uma prática de massagem. E aí é a mesma coisa que a gente pensar numa questão, fugindo um pouco do assunto, mas nem tanto, por exemplo, o famoso o tarô terapêutico, o terapêutico que é o mais comum que as pessoas colocam. Você não está lá fazendo tarô terapêutico toda semana. Então a gente tem um pouquinho desse tato fino de entender onde que essa prática integrativa ela me afeta, ela me conduz como indivíduo, ela me conduz como meio das pessoas que convivem comigo e a sociedade, o grupo que eu vivo. Quando eu falo sociedade, grupo, se você está participando de um grupo de Tai Chi Chuan, de Yoga Rua, tem um monte de grupos em São Paulo, dentro das PICs, que são dentro do lugar do Brasil que você estiver vivendo ou morando. Você pode buscar o Centro de Apoio à Saúde, agora não vou lembrar certinho, o CTS, acho, da sua cidade, e verificar quais são as PICs que estão em prática. Gente, fazer um Tai Chi Chuan na praia, ou yoga na praça, não é tão difícil da gente ver nos dias de hoje. E são práticas de saúde que a gente olha e fala, é um bando de gente lá andando em câmera lenta, fazendo espacinho em câmera lenta. Vai fazer o passinho em câmera lenta para ver se você não soa fica suando bicas lá e fica alongada depois. Imagina as velhinhas que estão lá fazendo todo dia, que elas mantêm um alongamento e evita, por exemplo, um acidente de cair em casa, de cair de um banquinho que subiu no armário para pegar. Então, esse lugar que as PICs elas podem entrar dentro de promoção de saúde, mas não necessariamente a promoção de saúde está dentro das PICs. Eu falei um pouco demais, nem sei se tem pergunta no chat. Não, estou acompanhando aqui. Deixa eu só ver nos meus tópicos aqui agora, que eu preciso ver aqui os tópicos que eu já falei ou não. Sim. É importante a gente falar mais uma vez, que aí até a Sil tinha chegado a me perguntar no off um momento, que eu peguei, ela perguntou, terapias alternativas ou técnicas integrativas? E a gente tem que pensar no poder da palavra e como que isso afeta nos dias de hoje que a gente vive. E aí, o exemplo mais simples é a gente pensar aqui. Quando a gente fala de a palavra terapia, o Conselho Médico Federal cai em cima. Quando a gente fala alternativo, é uma expressão que a gente usava desde os anos 80 para se referir a essas outras práticas que não eram comuns à biomedicina. Ok, mas não é o receio necessariamente. É a responsabilidade legal que a gente tem nos dias de hoje de divulgar essa informação, de levar isso adiante, que a gente tem que tomar cuidado não só como terapeutas que somos, mas também como pessoas que vão passar por esses processos. Porque a palavra terapia, como a gente tem como definição, é uma palavra que é muito utilizada pela psicologia e pela medicina. E esses dois conselhos, por mais que sejam conselhos não tão recentes assim, eles têm um poder judicial atualmente muito maior
do que nós que somos terapeutas ou que aplicamos as técnicas independente. E aí o que eu aconselho às pessoas é não usem as palavras que possam ter problemas depois com o direito, ou com o Conselho Federal de Medicina, ou com a psicologia em si, porque é muito sério isso. Se a gente vende um produto ou uma técnica e as palavras que a gente não tomar cuidado com as palavras que a gente usa, as chances dessa pessoa, perdão, a chance da pessoa que passar por essa técnica e talvez não se sentir satisfeita e meter um processo em cima, eu estou falando palavreado horrível, né? E colocar um processo em cima de você, são muito maiores. Então, existe a responsabilidade de nós, como pessoas que estamos aplicando técnicas integrativas e complementares. E aí, técnicas é a prática, qualquer técnica que você quiser. Integrativa, porque ela integra, ela faz parte de outras técnicas. Complementar, ela também faz parte de outras técnicas. E a gente incentivar essa pessoa a não só passar com a gente, mas ela passar no clínico geral, sim. Ela passar no especialista, sim. Porque a nossa função, como pessoas que estamos querendo construir uma saúde maior para essas pessoas, trazer uma resposta mais honesta. E aí vem um outro lugar que é muito importante, e aí eu vou defender aqui a minha panelinha de naturólogo, que o naturólogo ele trabalha em dois lugares. Primeiro que a gente trabalha no que seria o setor de atenção primária de saúde. Se a gente joga no Google atenção primária de saúde, é você entender que a primeira área de contato com a pessoa é a triagem de hospital. É saber como está a pressão, se a pessoa está bem, se ela conseguiu se alimentar ou não. Essa triagem básica, a gente acha que não faz muito sentido no contexto de São Paulo que a gente vive agora, mas recentemente um colega meu que está estagiando, fazendo um estágio pelo SUS, ele virou para mim e falou assim, Ita, você não tem noção do tipo de pergunta que chegou para mim agora. O cara virou para mim e falou assim, como a minha pressão estava muito alta e o médico tinha falado que o sal aumentava a minha pressão, eu passei a comer várias colheres de açúcar para baixar a pressão, porque é o oposto. Olha isso, Sil. Entende a ignorância da pessoa, a ignorância no sentido de não ter conhecimento daquilo. E aí você fala, caramba, se existem pessoas que estão com esse tipo de informação, de conhecimento, imagina pegar, botar essa pessoa na fila de espera do SUS, ela passar meses até para ter uma consulta, fazendo uma prática que não tem nada a ver com o que seria o problema de saúde dela, ela chegar na frente de um clínico geral, falar isso, o clínico falar entre aspas, né, seu anta, né? Você não precisa fazer isso, toma seu remédio aqui, e até esse clínico geral atender ela pode ter um problema mais grave de saúde, ela pode ter uma falência de rim, ela pode ter um problema de fígado, ela pode desenvolver diabetes. Então é nesse lugar que nós, naturólogos, que estamos trabalhando na área, de fazer essa atenção primária, de olhar e falar como que você lida com a sua doença, a sua pressão alta, a sua diabetes. Você sabia que você não precisa fazer isso, você pode fazer outra via, pela alimentação você pode fazer isso, mas aí vai mais uma vez, como a profissão de naturologia ela não está 100% regulamentada, a gente tem que tomar os cuidados do direito, né? A gente faz sugestão, a gente sugere, a gente nunca fala, essa é a sua dieta, é uma sugestão de dieta, porque a gente não pode cruzar com a área da nutrição, a gente pode cruzar com a área da medicina. Então é um cuidado que nós temos nos dias de hoje, nós falamos, eu que sou estudante e quem está trabalhando na área agora. A gente é uma profissional de saúde, a gente faz parte da equipe de saúde, somos reconhecidos pelo SUS, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não necessariamente cruzar áreas, mas sempre fazer sugestão como prática mais positiva. E é justamente nós fazendo essa intersecção entre áreas de conhecimento que a gente traz uma maior potência de saúde para essa pessoa. É o caso, por exemplo, do gerontologista, que é o médico especialista na terceira idade. Ele pode pegar e olhar todos os quadros de medicamento dele e falar, nossa, esse paciente está com medicamento que intercruza, da reação. O naturólogo ele também cai nesse lugar, de certa forma, mas na prevenção, é um pezinho antes.
na prevenção de saúde. Porque, como eu não sei agora se eu falei antes, mas eu vou repetir de novo, o mundo que a gente vive atualmente, as pessoas não morrem mais de infecção, de doença infecciosa. Isso é fato. Tem medicamento para isso. Claro que tem lugares que estão em situação de guerra, em situação de fome, situações extremas, mas em condições normais, ninguém morre de infecção. Existe vacina, existe medicamento para tudo. Quase tudo, vamos pensar. Agora, os adoecimentos crônicos a longo prazo, existe a mediação desse quadro de doença. Não existe a cura para a pressão alta. Não existe a cura para a depressão. Não existe a cura para outros diabetes, por exemplo. Mas o naturólogo pode ter essa função vital de pegar e falar: oi, a sua diabetes está muito descontrolada, e se a gente tentar seguir uma dieta que ainda te dê a sociedade do açúcar, mas através da medicina indiana, que é só de balancear uma alimentação diferente, já pode controlar a diabetes daquela pessoa e reduzir a quantidade de insulina que ela toma. É nesse lugar de promoção de saúde que o naturólogo trabalha todo e cada dia. Aí, deixa eu Reduzindo só a ver mais um. quantidade de insulina, Quê? reduzindo a quantidade de medicamento, promove também o bom funcionamento do rim. Porque Exato, o rim, do a fígado. do fígado, a quantidade de medicação que os idosos tomam É acaba muito alto. prejudicando o rim. E poderia E a... ser controlado com alimentação, com fitoterapia. Exato. E para além disso, né, os aspectos mais sutis do negócio, você pensar no idoso que está. No idoso não necessariamente. Alguém num quadro de depressão. E aí tem N protocolos pela medicina chinesa, pela Ayurveda, que pode ajudar a trazer alegria para essa pessoa. Eu não estou falando que a agulha que eu coloco lá na cabeça da pessoa já vai produzir o neurohormônio específico nela, que ela vai curar da depressão, não é isso. Mas eu tirar essa pessoa desse quadro, esse estado mental, esse estado físico que ela está agora, e trazer ela um pouquinho mais para cá, ela conseguir estar um pouquinho melhor, para ela conseguir levantar da cama e tomar um banho, conseguir comer melhor. As pequenas melhoras que a gente faz ajuda essa pessoa a melhorar cada vez mais. Pô, se a pessoa não estava saindo da cama, ela já consegue sair da cama para tomar um banho e comer, é um grande avanço. E é nesse lugar que às vezes a gente ignora no dia a dia, a gente pensa, mas vou tomar por uma semente de mostarda na minha orelha, vai mudar alguma coisa? Dependendo da pessoa, do quadro de inflamação, de dor que ela tem, do estado que ela está naquele momento, pode alterar e muito. Esse aqui eu pus no fundinho só para tampar um pouco, mas é um mapa de reflexologia, que mostra o que seria a reflexologia, é o estudo, a prática que você espelha o corpo humano na palma do pé. E você pode trabalhar tudo dentro da reflexologia, de certa forma. E já tem alguns estudos que comprovam que existe uma eficácia nisso. De fazer uma massagem no pé e você trazer uma resposta naquele órgão. Agora, para os critérios mais científicos que alguns devem estar colocando na live agora, pensando, esse Cita tá falando um monte de baboseira. Existe um problema que quem faz parte da academia, quem está dentro do meio acadêmico, sabe que o incentivo à pesquisa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele atende áreas muito específicas. Nenhuma indústria farmacêutica vai dar dinheiro para uma universidade para falar: olha, o matinho que está ali do lado da rua, que qualquer um pode pegar, substitui esse seu medicamento que dá altos lucros para você. Então, a gente tem esses problemas agora, não só na naturologia, mas todos os estudos que são ligados às terapias complementares, às medicinas ancestrais, existe o receio desses grandes poderes que a gente tem nos dias de hoje, deles perderem seus lucros. Então, não é incentivado a fazer uma pesquisa dessas. Você vai olhar, para fazer uma pesquisa como o meio acadêmico manda bem,
com parcialidade, com ensaio duplo cego, é um custo de dinheiro que um acadêmico que está se formando na graduação, etc., não vai ter nem hoje nem nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado às vezes. Claro que tem estudos acadêmicos que são enviesados, também tem. Mas tem muita gente produzindo conteúdo sério, legal e que tem resposta positiva. Desde na China, eles estão fazendo cirurgia com inserção de agulha, sem anestesia. Imagina você fazer uma cirurgia sem anestesia. Só colocando as agulhas nos pontos dos nervos exatos e mobilizar aquele nervo. Aí você fala, caramba! E na China, por exemplo, eles não têm essa divisão. Tem vários hospitais, claro, a gente está falando de um continente gigante, mas eles não dividem o que seria esse conhecimento ancestral e o conhecimento atual. As práticas andam do lado a lado. E é nesse lugar que a gente tem que pensar nos dias de hoje também. A biomedicina ela é muito importante e vital. Eu não vou pegar uma pessoa com um pé quebrado, com uma costela fraturada, e só dar um chá de boldo para ela e falar que resolve. Não é isso que a naturologia e essas técnicas colocam. Mas é justamente o oposto. A gente olhar e pensar, antes de você pensar, a senhorinha que está perdendo cálcio, que está agora podendo ter uma queda e quebrar o fêmur, eu posso incluir na alimentação dela elementos que sejam ricos em cálcio e não necessariamente o leite. E aí sim ela tem uma maior quantidade de cálcio no organismo dela. E evitar que no dia que ela tem uma queda, ela quebre um osso grave. É nesse lugar de atenção primária à saúde, que eu estava falando antes, que a naturologia age em primeiro lugar. É a prevenção do adoecimento, é a prevenção daquilo que pode vir a acontecer, ou a redução de danos, como algumas outras áreas da saúde colocam. A redução de danos ela é tão vital quanto a gente manter os quadros menores, né? Deixa eu só ver se tem mais. Eu acho que eu tenho mais um tópico aqui para a gente colocar. Aí a Silvia me fala se está em cima do tempo ou não. Temos 20 minutos. Falando nessa questão de andar lado a lado, em 2020 para 2021, em plena pandemia, quando o mundo estava aí na corrida para a vacina contra a Covid-19, a Nigéria reuniu os babalaôs de tradição de cultuar ao Ifá, ao Orixá, uniu com o conhecimento na universidade. E aí, o que eles faziam? Eles faziam o jogo de búzios, que a gente conhece como jogo de búzios, né? Sim. Eles jogavam o Ifá sobre determinadas ervas. E a partir do momento que o jogo apontava aquelas ervas, aí entrava a equipe científica para pesquisar sobre aquelas ervas. Pô, que incrível! Nesse conjunto, eles chegaram num comprimido fitoterápico que foi distribuído para a população e que amenizou muito mais do que o Brasil a questão da contaminação lá. Não, eu imagino, né? É uma potência muito grande que a gente tem nos nossos conhecimentos afro-brasileiros. Muitas das ervas que a fitoterapia estuda ou ainda estuda até hoje só foram descobertas aqui no Brasil graças aos esforços que os nossos ancestrais pretos trouxeram essas ervas à tona. A gente só tem que agradecer a esse resgate sagrado, eterno. E nem sei o que falar depois dessa, eu tô aqui pelo jogo de búzios ainda. É muito forte isso, né? Mas se a gente pensar também aqui, deixa eu ter o pau da barraca aqui. Se a gente pensar aqui também, num Brasil de 200, 300 anos atrás, ou 100 anos, vai. Minha mãe tem 86 anos.
Minha mãe viveu muito tempo num contexto de roça, de fazenda. E a minha Sim. mãe era parteira. Então, uma parteira, então assim, dentro de um contexto de uma linha rural, onde não tinham médicos, né? Onde a parteira acompanhava a gestação de uma mulher numa situação de viver no mato, e aí essa parteira acolhe o nascimento dessa criança e ainda faz chás e banhos de assento Uhum, para essa mulher no pós-pério. Então uhum. você imagina que isso tudo é conhecimento ancestral. Sim, O sim, uso dessas ervas para ingestão dessa mulher grávida antes e pós-nascimento dessa criança. Então, assim, sim, eu cresci nesse contexto de usar a erva tanto para beber, quanto para banho, quanto para banho de assento. Imagine que sim, essa mulher, após o nascimento do filho, ela não tinha também como se locomover até uma determinada cidade ou até uma cidade com mais desenvolvida para um atendimento médico. Então, essa mulher tinha indicação pela parteira de banhos de sim. assento com ervas. E aí eu lembro que por volta aí, que eu acredito que mais ou menos quando a minha mãe tinha aí entre 46, 56 anos, mais ou menos, eu lembro aí dessa época, que aí os postinhos, né, que a gente chama hoje, Uhum. que Começaram a fizeram um chegar. mapeamento e cadastraram as parteiras. E aí a minha mãe tinha uma ligação direta com o posto de saúde e com o médico, que passavam outras instruções e outras informações, mas ela continuava atendendo como parteira Sim. essas mulheres em situação de roça. Isso é mais ou menos o quê? Década de 30 no Brasil, você está colocando? 1930 e Não, pouco? é década de 60, 70. Vai, eu nasci na década de 70. Então, eu lembro Sim, da minha mãe nesse processo quando eu era pequena. Então, assim, eu nasci na década de 70. Ela fazia isso anterior a mim. Ela sim, conta que ela começou com a minha bisa, porque era a avó dela, não a minha avó, a mãe dela. A minha avó, Isabel, ela não fazia parto. A mãe dela fazia. E a minha mãe acompanhava a minha bisa. Então foi por causa da minha bisa, que era sim. parteira, que a minha mãe veio a ser parteira também. Então ela acompanhou isso aí por volta dos 12 anos de idade. Eu nasci, minha mãe tinha Sim. 40 anos. Eu estava vendo aqui, eu fiz uma pesquisa rápida. O SUS, como a gente conhece, foi criado em 88. A gente esquece da nossa história recente de ter um sistema público de saúde de fácil acesso, que tem uma unidade, pode ser uma unidade a 5 quilômetros do seu bairro, mas não é a 20 quilômetros de distância como a sua mãe podia estar de um hospital. Então Sim, é muito não é louvável a experiência da sua mãe, da sua bisa, mas a gente tem que pensar o quanto que no passado diversas populações eram negligenciadas nesse cuidado de saúde. E a gente sim, valorizar, como sempre, mais uma vez, o SUS como um sistema público de saúde gratuito. O que muita gente talvez não saiba dessa nossa conversa que a gente está colocando é que a maior parte das PICs que a gente tem agora no Brasil, que são as práticas que a gente tem, você pode acessar elas pelo SUS. O SUS garante sim. esse acesso dessas PICs.
Tem muitas práticas, eu vou citar as práticas que estão, abre aspas, registradas pelo SUS, que você pode acessar, que são a medicina tradicional chinesa barra acupuntura, a medicina antroposófica, a homeopatia, que tem alguns problemas com o meio acadêmico, a gente pode falar um pouco mais sobre a homeopatia também, as plantas medicinais, a fitoterapia, o termalismo social, a crenoterapia, a arte-terapia, o Ayurveda, a biodança, a dança secular, meditação, musicoterapia, a naturologia em si, a geoterapia, a quiropraxia, a osteopatia, a reflexologia, o reiki, a chantala, a terapia comunitária integrativa, yoga, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonoterapia e terapia de florais. Já deu um monte de terapias aqui, tem uns 300 quilos de louça para a gente lavar já só de falar tudo isso. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer de todas essas práticas aqui? O que a gente tem de informação barra construção dentro da naturologia. Quando foi regularizar essa lei que regularizou, atualizou as PICs do SUS, por volta de 2011, 2012, a gente estava saindo desse retrocesso, entrando nesse retrocesso bizarro depois da queda da Dilma, e estava com muito receio de que essas práticas fossem canceladas ou que fossem judicializadas algumas práticas. Então, quando a lei ia passar, se botou-se todas as terapias possíveis para entrar pelo SUS. Quando a gente vai olhar nos dias de hoje, essas práticas que estão regularizadas, que podem ser aplicadas pelo SUS, a gente tem que ter dois pensamentos. Um, o quão fácil é ter essa prática ou não dentro da região que eu moro. E dois, o quanto que essa prática tem uma eficiência, abre aspas, maior ou menor. Então, como assim? A hidroterapia, que é uma das terapias que está dentro do SUS. Aqui em São Paulo, você não vai achar nenhum posto de saúde que vai trabalhar com hidroterapia. Porque para trabalhar com hidroterapia, necessita no mínimo de uma piscina. Onde tem hidroterapia fácil? Em Poços de Calda. Então, a gente entender que algumas terapias que estão colocadas aqui, elas podem parecer estranhas aos nossos olhos, mas na regionalidade onde ela está, onde ela é mais aplicada, ela tem sua funcionalidade, ela tem sua aplicação e ela tem uma gestão de como isso acontece. Eu não posso pegar, querer exigir que tragam garrafas de água, de enxofre, de Poços de Calda para São Paulo para fazer uma hidroterapia. É um gasto absurdo dentro do sistema do SUS. Agora, a acupuntura, a massoterapia, a medicina antroposófica são recursos que dependem muito mais de indivíduos do que necessariamente de materiais ou equipamentos. Esses recursos são possíveis você solicitar dentro do seu bairro. A gente está no momento agora que vai sair agora em março o Congresso Nacional de Saúde. E existem as prévias desse Congresso Nacional de Saúde. Você pode ver onde vai ser a prévia do Congresso de Saúde, Nacional de Saúde, do seu bairro ou da cidade onde você mora, e fazer a solicitação de que tenha o maior acesso das PICs no seu bairro ou na sua cidade. Isso é muito importante para a gente trazer à tona essas informações e a gente trazer essa melhor qualidade de vida para as pessoas. Claro que a gente tem que pensar o contexto da cidade, do bairro que eu vivo, como eu falei antes. Mas é muito importante a gente participar desses eventos, trazer a solicitação. Quanto mais pessoas fazem isso, seja de ordem pequena, local, até ordens maiores, é mais fácil disso chegar na ponta lá no dia do Congresso Nacional de Saúde e a gente ter uma resposta real, uma baixada melhor de quais são as terapias que podem ser atendidas no SUS e quais seriam obrigatórias em cada unidade. Só de você pensar em ter um exemplo muito simples, trabalhar arte-terapia num centro, num postinho de saúde. A gente pode desprezar, falar, é só pegar uns lápis de cor e desenhar. Quantos idosos em quadro depressivo podem ter uma melhora com isso?
crianças que, em vez de ficar mais um turno preso dentro da escola, poderiam ir e participar de uma atividade dessas e ter um tratamento melhor. É nesse lugar que a gente tem que pensar que muitos recursos terapêuticos que estão aqui, eles são não só, como eu já falei, em promoção de saúde imediata para o indivíduo, mas promoção de saúde para a sua comunidade, para a região que você vive. E é nesse lugar que eu acho que eu consigo fechar o nosso debate. Tem que já deu mais de 1 hora e tanto, se duvidar, que é nesse lugar de trago para os seus pré-congressos de saúde. Fiquei um pouco Deu confuso uma agora, gente. Peço desculpas porque é minha primeira live também, né? Então eu tô meio aprendendo as dinâmicas de Instagram. Ó, há uns 3 anos, quando eu fiz uma pesquisa sobre as terapias alternativas, a medicina integrativa, existiam alguns postos de saúde específicos para essas terapias integrativas. Então, eu lembro que tinha um posto para cada região. Isso é válido ainda. Cada zona. E na Zona Leste era a única zona que tinham 2 postos, porque tinha um ali na região de São Mateus e outra na região de demanda maior. porque Tiradentes já é uma cidade, né? Sim. Então, na Pela região demanda. haviam ainda há postos de saúde específicos que tratam exclusivamente com medicina integrativa. Porque se você chegar no seu posto de saúde e você falar para o médico que você prefere um medicamento mais natural, ele vai trocar conforme esse outro posto de saúde manda os recursos, né? Tanto do profissional quanto da medicação. Mas existem também alguns compostos em questão de medicação natural no posto de saúde mais perto da sua casa que você pode pedir para trocar medicação. Por exemplo, se um médico passa um comprimido aí da farmacêutica para você dormir, um tratamento de uma depressão, e você pede que troque essa medicação, ele pode trocar por um fitoterápico, uma valeriana. Então, existe essa possibilidade para você não ficar entupindo o seu corpo de medicação que agride outras partes do seu corpo. O termo que pode ajudar quem estiver assistindo isso no futuro e está interessado em entender mais como buscar essas medicações mais naturais, colocar a farmácia natural dentro do próprio SUS. Tem algumas unidades, não são todas, obviamente, né? Mas que tem essa questão da farmácia natural, que fazem plantas, hortas medicinais dentro desse posto dessa unidade de saúde, que pode sim ajudar, dependendo do caso, do tamanho, da capacidade. A gente tem que lembrar que passamos 2 anos de pandemia, que teve um isolamento total, não vai ser toda a farmácia natural, hortinha, que vai estar 100% já nesse momento, mas tem muitas que podem estar em pleno funcionamento, como sempre estiveram. Então é sempre bom buscar o termo farmácia natural, é o mais fácil, e aí, isso para consultas mais simples, mas ainda indico, se você tem um agravamento de saúde específico, algo que traz algum adoecimento seu crônico, você passar com um naturólogo, você passar com um médico integrativo, você passar em consulta com alguém que é especialista, é o caminho mais seguro do que a automedicação. Então, esse é o conselho repetitivo que a gente acaba sempre dando. A gente só vitrola velha, mas a gente tem que tomar esse cuidado constantemente para não trazer a desinformação para as pessoas que estão chegando agora ou conhecendo agora. Sim. Agora, se você tem também dentro da sua família
um mais velho, uma mais velha, um praticante das religiões de tradição, de matriz africana, que detém esses conhecimentos, esses saberes ancestrais que foram passados de geração em geração, e aí sim você pode fazer o uso preventivo dos chás, dos banhos de assento, mas se você já chegou numa patologia crônica, se você já deixou que essa patologia chegasse no seu físico, então você não pode dispensar o acompanhamento e a indicação do médico. O que a gente fala muito aqui é na questão do autoconhecimento e do autocuidado, para não chegar nesse processo crônico. Então, antes de chegar nesse processo crônico, você pode se autocuidar com alimentação, com chás, com coisas mais naturais e saudáveis para que você possa ter uma saúde a longo prazo. E outro ponto, e complementando isso ao mesmo tempo, da mesma forma que nas religiões afro, a gente não está toda semana tomando banho de cabeça, vamos pensar assim, você não vai ficar tomando chá de uma erva para sempre, todos os dias. Você não vai ficar fazendo banho de assento para o resto da vida, né? A gente tem que pensar que tudo que em excesso faz mal. Água em excesso, você morre afogado, ponto. Então a gente pensar que você ter uma indicação de alguém, se a pessoa falou 15 dias, é 15 dias, é uma semana, é uma semana. Em geral, os fitoterápicos, os remédios fitoterápicos, não se passa de um mês de receituário. Você toma aquele medicamento no máximo por um mês, aí você tem uma pausa de entre um mês a 2 meses para retornar com aquele medicamento. Então, em geral, mais uma vez eu falo, da mesma forma que a gente não tem esse cuidado de não se tomar banho de qualquer folha o ano inteiro, todos os dias, você tem que ter esse cuidado também com o que você vai ingerir ou com as ervas que você está querendo manipular ou não. Sempre busque alguém responsável, alguém que tenha esse conhecimento, que saiba o tempo de prescrição e de duração daquele tratamento, daquele banho de assento, o que for, para poder trazer o melhor benefício daquela erva. Porque a gente tem que lembrar que existe o lado oposto também, que é a intoxicação por excesso daquela erva ou daquele chá. E a intoxicação não se dá só no fígado, não se dá só no rim, pode ter outros problemas tão graves quantos. Então, muito cuidado com qualquer fitoterápico que você venha utilizar, ou qualquer erva que a gente acha que pode fazer uns banhos de limpeza, etc., porque não é qualquer erva que a gente põe na cabeça e assim por diante, né? A Sil é mestre melhor nesse assunto do que eu, mas é um cuidado que a gente tem que ter todos os dias na hora de passar essa informação adiante. Dentro das religiões de matrizes africanas, a gente tem os saberes dos banhos e dos chás. E mesmo as folhas de Oxalá, que são as folhas que podem ir em qualquer ori, qualquer cabeça, não é um banho que se toma todo dia, porque você vai ficar sonolento. Exatamente. Você não vai andar. A pessoa fica dopada, né? Exatamente. São ervas frias, são ervas para acalmar o ori, né? Ervas para te trazer um estado de tranquilização, de tranquilidade. Então, é coisa que se você tomar demais, se você tomar toda semana, se você tomar sempre, você vai ficar sonolento e você vai ficar sem reação. Então, a gente tem que balancear aí com umas ervas de fogo. Aí você acalma a cabeça e toma uns banhos de ervas de fogo que é para você caminhar. Para caminhar também, exato. Né? Não sai do lugar.
Quando tá com a cabeça quente, a gente joga água e O esfria. equilíbrio, né? Quando É o tá equilíbrio muito dinâmico. frio, a gente joga aí um banho de pitanga, um banho de aroeira, que são ervas de fogo, que é para a pessoa poder Dá uma balançar. ripa na chilipa. É isso. Ita, muito obrigada Eu que agradeço mais uma vez esse pela sua espaço que você deu, Sil. disponibilidade, por esse conhecimento. Quem quiser mais informações sobre as medicinas integrativas, continue conosco, nós traremos Sim. mais coisas aqui. Amanhã nós teremos uma live com uma queridíssima amiga de muitos anos, a Solange. Ela vai contar a sua experiência que ela fez o caminho Santiago de Compostela. Oh, é bacana, hein? Legal. Alguns buscam enquanto processo de autoconhecimento, alguns buscam enquanto busca espiritual, alguns num contexto religioso, outros não. Amanhã a gente vai saber qual é a jornada da Solange. E na sexta nós teremos outro profissional com relação às medicinas integrativas. Ele tem um espaço na cidade de Cotia, que atende com medicina chinesa. E aí a gente vai saber também um pouco mais sobre esse trabalho de promoção de saúde e no caso da medicina chinesa, também é de cuidado e De atenção autocuidado. a algumas patologias já estabelecidas. Então, muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Ita. E você quer fazer suas considerações finais? Bom, as minhas considerações finais são: quem quiser saber mais informações sobre as terapias integrativas, quem que estiver aqui por São Paulo e quiser passar por algum protocolo de naturologia, de atendimento de saúde integrativa, me segue no Instagram. Meu Instagram é novo, ele ainda está bem pouquinho de informação, mas eu estou colocando aos poucos, estou querendo criar um conteúdo legal, informativo, que não seja só muita teoria, também quero fazer umas sketchzinhas, para ver se a gente traz uma informação de modo mais suave também. Então, fiquem atentos, me sigam nas minhas redes, que é itatudo.bem, que é um trocadilho que eu faço com as minhas redes, de certa forma. Eu agradeço muito a Sil mais uma vez por essa abertura de trazer esse espaço como alguém que está na graduação, estudando agora, poder falar sobre esses conhecimentos. Eu agradeço os meus professores que me trouxeram até aqui e a vida e os meus mestres espirituais que me encaminham e me iluminam até hoje. E é isso que eu tenho a dizer a todos. Uma ótima noite, um ótimo descanso e tenha um ótimo dia quem estiver estar vendo isso em outro momento, em outra hora da vida. Axé, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.